Mas para poder ir para o retiro, eu deveria rezar em algumas casas, um pouco antes. Então eu disse assim, eu vou rezar o texto nessas casas até o retiro. Quando eu voltar do retiro, eu não vou mais rezar. Isso é certo. Eu entrego a imagem e não vou mais rezar. Aí fui rezar o primeiro texto na casa de uma família. Lá no Brasil nós começamos o texto rezando pelo creio, né? Creio nesse Pai Nosso, as 3 Ave Marias, depois contemplamos os mistérios. Eu não sabia do creio e comecei diretamente do Pai Nosso. Depois do Pai Nosso se lia o Evangelho do dia e fazia uma pequena meditação. Quando eu fui ler, eu disse, peraí que eu vou escolher um texto que eu gosto. Tinha um grupo no Brasil, se chamava Legião Urbana, que eu gostava muito. E tinha uma música que é inspirada em Camões, que se inspirou em Coríntios 13. Aí era para ler o Evangelho. Eu não sabia a diferença de nada. Disse, vamos ler o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Coríntios. Aí minha prima olhou e disse, fez assim, disse, não existe São Coríntios. Eu digo, existe, está na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia é Evangelho. Ela disse, não, só tem 4 evangelistas. Eu disse, fica quieta aqui, tu não sabe nada. Tadinha, estava na catequese, aprendendo bem, e chegou Rita lá para atrapalhar a vida dela. Mas rezamos o texto, né? E assim fui rezando, mas sem nenhum interesse em continuar rezando o texto nas famílias. Quando fui para o retiro, claro, abasteci minha mala, né? Roupas de festa, roupas de praia, biquínis, maiô, salto alto, tudo que tinha direito. Muito cigarro, né? Quando cheguei no retiro com a mala, né? Com a bolsa e um colchão, né? Que a gente leva o colchão para dormir lá. Quando eu vi aquele monte de gente dançando, as meninas, a maioria de saia, com as blusas bem bonitinhas, eu ficar aqui nem 1 minuto, vou-me embora agora. Peguei as coisas e ia embora. Aí a pessoa disse, olha, não tem carro para ir não, deixa para ir amanhã. Eu, tá bom, até amanhã eu espero, mas eu não fico aqui. E era domingo, tinha a missa, fui para a Santa Missa, cheguei atrasada, achando que era normal, não tinha a menor consciência. E na hora da comunhão, fui comungar, me sentindo a pessoa mais especial, né, naquele momento. Achava que estava tudo bem. No outro dia, começaram as catequeses, os ensinamentos. Cada um que ia falando, ia tocando muito no meu coração. Por mais que eu não quisesse dar o braço a torcer, como nós chamamos. Por mais que eu não quisesse permitir, né, que acontecesse alguma mudança em mim. E no 5º dia do retiro, né, na quinta-feira, eu sentia muito forte que eu deveria me confessar, que já não dava mais para continuar da forma como eu estava, né? A vida que eu estava levando não dava mais, e que da forma como eu estava ferindo o coração de Jesus. Isso me fez entender. E eu fui para a confissão, passei quase 3 horas na confissão. Do jeito que aqui tem um exame de consciência, lá também tinha. Quase tudo marcado lá. A irmã só queria ler, mas o padre dizia, não fale, né? O padre me ajudou muito. E chorava muito fazendo essa confissão, que era a primeira da minha vida, aos 20 anos. Né? E, graças a Deus, depois da confissão, me senti muito bem, né? Tive uma força muito grande. E nesse momento que estava lá na granja, lá no lugar do retiro, só consegui fumar um cigarro escondido, claro, né? Porque lá ninguém fuma, né? Tem algumas pessoas que vão fumar um pouco distante, mas estava apenas começando a comunidade, né? Então não tinha nem lugar, então eu fumei dentro do quarto, escondidinha. Aí quando chegaram as pessoas que estavam comigo, perguntaram, estava fumando? Eu? Deus me livre de fumar aqui. Nem pensar em fumar nesse lugar.
Só que eu já tinha também tentado colocar um pouco de perfume, mas não adiantou em nada, né? Já voltei com a decisão de mudar mesmo de vida. Graças a Deus, o Senhor me fortaleceu e a oração de muitos rezaram por mim. Porque digo a vocês que não foi fácil de sair de 11 anos de bebida. Os amigos não aceitavam, porque minha turma era muito grande. Eu era como chefe de turma. Então eles não aceitavam que eu saísse, que eu deixasse, não estivesse na companhia deles. Então, normalmente toda sexta-feira, vamos para o bar, vamos para a festa. E eu dizer não foi fácil. E depois, além de dizer não, quando a gente quer fazer umas coisas erradas, o caminho fica bem largo. Tudo é mais fácil. Quando a gente quer caminhar um pouco mais certo, as coisas passam a ficar mais estreitas mesmo, né? Então, se antes eu tinha um pouco de dificuldade para comprar minhas coisas, para comprar o cigarro, depois aparecia normalmente lá em casa. Aparecia normalmente. Lá no Brasil tem uma festa, tem o carnaval que todo mundo já ouviu falar, mas tem o carnaval fora de época. Cada estado faz o seu carnaval fora de época. E perto da minha cidade tem um grande carnaval e eu ia todos os anos nesse carnaval. E sempre comprava a roupa desse carnaval, que se chamava abadá. Sempre comprava com muito esforço, muito sacrifício mesmo, ali, né? Para dar, mas tinha que comprar. Depois que eu decidi que não ia, apareceram 2 para mim. E teve uma pessoa que disse: eu só acredito que você mudou se chegar essa festa e você não for. Então era muita prova, uma coisa em cima da outra, para que eu me distanciasse. Então, quando eu voltei do retiro, disse para minha mãe que iria mudar a minha forma de vestir, não iria mais às festas e que também me ajudasse, né? Que também não é fácil também para a família quando faz uma mudança radical. E era difícil mesmo de ver meus amigos nas festas, se divertindo, e eu em casa, né? Mas, como eu disse, muitos rezaram e me fortaleceram. Muitos rezaram por mim. E depois de alguns meses, começaram a surgir provas ainda maiores. Por exemplo, eu já não trabalhava há um bom tempo. E surgiu um emprego. Quando eu me decidi verdadeiramente a viver na comunidade, surgiu a proposta de um emprego para ser secretária de um prefeito. Era uma coisa grande. E eu disse não. Depois eu também era esportista, gostava muito de esporte. Vôlei, handebol, futsal, gostava muito. E quando eu disse que vinha para cá, um telefonema: irmã, estamos precisando, como é que se chama? Goleiro? Guarda-redes. Eu era guarda-redes, né? Então, estamos precisando. Você pode? Eu digo, posso, eu vou. Era para ser uma jogadora oficial, né? E quando eu fui rezar, eu digo: Jesus, permita que eu vá. Eu quero tanto, vou ganhar um dinheirinho, vou fazer o que eu gosto, mas vou continuar direitinho no meu caminho. Permita que eu vá. Aí fui rezar diante do Santíssimo, para ver o que era que Jesus ia me dizer. Quando rezava, eu disse: Jesus, me dê uma palavra para confirmar se o Senhor quer que eu vá ou não. Aí quando abri na palavra, tinha escrito assim: não desperdice a graça de Deus. Aí eu digo: yes, é isso mesmo, Jesus está dizendo que eu vá, que eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Aí fiquei muito feliz. Só que quando eu fui ler o restante da palavra, dizia: atenção, cuidado com as tentações, cuidado com os caminhos, cuidado com isso e com aquilo. Aí comecei a chorar de tristeza, porque entendia que já não era para ir, porque era uma cilada também do inimigo de Deus. E assim foram muitas coisas, muitas e muitas coisas acontecendo. Quando realmente tive a decisão pela comunidade, ninguém da minha família aceitou. Ninguém. Nem minha mãe, nem meus tios, tias, primos, ninguém. Teve gente até de dizer que preferia a Rita de antes e não queria a Rita de hoje, porque eu iria ficar distante deles. Mas o Senhor me deu forças mais uma vez e eu disse sim. Fui
muito firme, não chorei, não derramei lágrimas a sair de casa, mas quando cheguei na casa de missão, chorava feito criança, né? Mas